Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja mais uma vez com os amados irmãos e os queridos ouvintes. Que quem fala mais uma vez é irmão Zito, da cidade de Limoeiro e o estado é Pernambuco. Se você estiver gostando das pregações, dos louvores e também dos estudos bíblicos, vocês acessem aí o canal. Vá no YouTube e aperte o dedo aí no irmão Zito Limoeiro. Escreva aí, irmão Zito Limoeiro. Vai aparecer minha foto, vocês apertam o sininho e colocam um like do lado esquerdo. Com esse programa de hoje já faz 160 programas, entre estudos bíblicos, pregações e louvores. E eu vou trazer mais uma palavra hoje, que é sobre o Dia Internacional da Família, que foi dia 15 de maio, agora passado, de 2024. Hoje já são dia 25 de maio de 2024. E para dar início ao trabalho, eu vou levar louvar um hino do saudoso pastor Feliciano Amaral, que é A Cada Passo, que nos diz assim: a cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo ao céu. Cristo tenho a melhor guarida e da morte não temo label. A cada passo vou me aproximando daquele lá que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Estou seguro em suas mãos divinas, que me conduzirão ao santo lar. Cristo tenho a chave certa que abre o portal da glória celestial. A cada passo vou me aproximando daquele lá que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Às vezes eu sinto-me tão desolado, quando as tristezas vêm me assaltar. Então eu olho para o Mestre amado, que me diz ser firme no avançar. A cada passo vou me aproximando daquele lá que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Amém. Para a meditação de todos, eu vou deixar aqui todo o Salmo 128, de número 128, que é um dos salmos também da família, que nos diz assim como subtópico: aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Que diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Esse foi todo o Salmo de número 128, do versículo 1 até o versículo de número 6. Que o nosso Deus nos abençoe. Agora, amados irmãos e queridos ouvintes, vamos trazer o trabalho, que vai falar, que eu vou falar sobre a família, né? A família, que esse mês de maio é o mês alusivo ao mês da família. E o Dia da Família Mundial ou Internacional foi dia 15 de maio de 2024. Então, o que significa a família, não é? São colunas de cada família prescritos na palavra de Deus.
Primeiro, o primeiro tópico, eu coloquei o lar cristão, o esposo e a esposa. Em Efésios capítulo 5, 25, diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Pronto, a gente tem que amar nossas esposas, eu que sou esposo, igual Cristo amou a igreja, que a igreja somos nós, e Cristo amou todos nós, e ainda ama, né? Todos nós, por isso que ele deu a vida lá, a vida dele, em forma de cruz, na cruz do Calvário. E em Efésios também, capítulo 5, versículo 26, diz assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água e da palavra. Exatamente, por meio da lavagem da água e da palavra, que é a palavra de Deus, é aquilo que nós conhecemos, que é as Escrituras Sagradas. Como está escrito lá no Evangelho de João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, esse amor aqui que eu estou falando, do esposo para a esposa, e da esposa para o esposo, é chamado de amor eros. É o relacionamento entre os maridos e as mulheres, os esposos e as esposas, que vai agradar a Deus e a Jesus Cristo. Então, esse é o amor eros, é aquele amor que o homem tem quando se casa, quando namora, noiva e se casa, o homem e a mulher, e passa a ter um relacionamento, depois vem os filhos. Esse é um amor natural, não é? Da família, do esposo e esposa, que depois vai vir os filhos para completar a família, se Deus assim abençoar e conceder a cada casal que se casar. Que nem todos têm essas bênçãos, que muitos são estéreis também, né? Tanto mulheres como homens, mas Deus abençoe a todos. E agora a gente vai falar o amor da amizade. A amizade significa o amor filia, que é F-I-L-I e um A. Amor filia é amizade e companheirismo entre irmãos e amigos. Isso é o que a gente deve fazer, meus amados. É a gente ter amizade realmente e o amor fraterno entre os irmãos e aqueles amigos de verdade que nós temos. Mas sabemos que nosso amigo principal é Cristo Jesus. Ele diz na palavra que já não nos chama de servo, mas sim de amigos. Mas nós ainda temos aqui amigos que possamos contar com ele. Não são muitos, mas tem amigo de verdade ainda que, se você bater na porta dele de madrugada ou qualquer hora, ele te serve. E eu vou dar aqui uma instrução depois sobre isso aqui. E no Salmo 133, versículo 1, diz assim: ó como bom é e agradável viverem unidos os irmãos. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Essa unidade tem que ser coletiva, por toda a igualdade na igreja, sem colocar diferença entre A e B, sem grupos, tem que ser uma unidade geral. Como nós somos ligados na videira, que a videira é Cristo, nós somos ligados na videira, que a igreja vem enxertado na videira, como galhos verdes. É isso que eu quero dizer. Não é fazer acepções de pessoas e ajudar todos os pastores de todas as denominações a somar e multiplicar dentro da igreja, não diminuir e dividir. Que isso não é coisas que o nosso Deus Celestial, o nosso Pai Celestial requer de nós, e principalmente seu Filho amado Jesus Cristo. Ele requer de nós, principalmente, essa união fraternal entre os irmãos, não é? E também o amor fraterno de um irmão para com o outro, porque Jesus não fez acepções de pessoas. E quem somos nós para fazer acepções de pessoas? Inclusive entre os irmãos. Então, nós temos que ter a consciência disso aí. E ainda diz aqui: sabemos que nosso amigo de verdade, como disse, é Cristo Jesus. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14, diz: Jesus diz: vós sereis meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Palavra de Jesus.
no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14. Ele disse que nos chama de amigos, se a gente fizer a vontade dele, e ao do Pai Celestial, nosso Deus que está no mais alto dos céus. Nós somos amigos de Jesus, ele chama de amigo, e não servo, como eu disse antes. Agora aqui, já no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 5 e 6, diz assim, no capítulo 5, versículo 5 do Evangelho de João, fala aqui a cura de um paralítico de Betseda, ali no tanque, né? E ali existia um homem enfermo já há 38 anos, numa maca, né? Um paralítico. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, e disse, queres ficar são? Jesus disse a ele. E ele disse que sim. E Jesus lhe disse, aqui, no versículo 7 do capítulo 5 de João, diz assim, não tem um homem algum que quando a água é agitada, me ponha no tanque, disse o aleijado, né? Estava na maca. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim e entra. Quer dizer que ali ele tinha muitos amigos enfermos, cego, com mão mirrada, problema numa perna, e ele era pior. Ele não podia nem se arrastar porque estava numa maca. Porque quando ele chegava lá, que o anjo agitava a água lá no tanque de Betseda, o primeiro que entrasse naquele tanque é que seria curado. Ele disse a Jesus, ninguém me leva até lá. E Jesus disse, quer ficar são? Ele disse, quero. Aí, mesmo tendo muitos enfermos ali, não tinha um amigo ali sequer dele que levasse ao tanque antes que ele fosse para ser curado. Nenhum amigo daqueles sequer se compadeceu dele, só Jesus que estava ali. Então, Jesus curou ele, levanta-te, pega a tua maca e teus pecados estão perdoados e vai para a tua casa. Então aqui, em João capítulo 15, versículo 1, no Evangelho de João, ele diz assim, Jesus, já vos chamarei servo, já não vos chamarei mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, ele vos conceda. Tudo que eu vi de Jesus Cristo, que o nosso Pai Celestial vos conceda. E também, sabemos também que aqui no livro de Marcos, capítulo 2 e o versículo 5, tem outra passagem também, que diz assim o versículo, e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4 amigos. Marcos capítulo 2, versículo 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da grande multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito, enjazia o paralítico. Você repare que aí eram 4 amigos de verdade, que tinha esse amigo que vivia lá num certo lugar, e ele sabia que Jesus estava ali, e levaram Jesus. Mas a multidão era tão grande que não poderia, ele não entrava, e apertava ali, não podia entrar. Esses 4 amigos, não sei que jeito que eles deram, foi através de uma escada, sei que eles subiram, abriram o telhado e desceram esse paralítico de frente onde estava Jesus. E Jesus perguntou a ele, que queres? Que eu fique curado, que eu fique são. Então, aí foram 4 amigos de verdade, não sei como eles levaram esse paralítico. Foi numa padiola, cada um pegado com uma mão, mas esses 4 amigos levaram e se condoeram da sua enfermidade, que já fazia muito tempo. Aí sim, 4 amigos de verdade que levaram esse enfermo, esse amigo, esse enfermo, e levaram diante de Jesus para ser curado. E aqui em Marcos, capítulo 2, versículo 5, diz assim, e Jesus vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Jesus não só viu a fé do paralítico, mas principalmente aqueles 4 amigos que levaram ele para ser curado ali
onde estava Jesus Cristo. Ainda esta semana, agora eu vou falar um pouco da gente, e nós, ainda esta semana, um vizinho do diácono da minha denominação, chamado Ivanildo Ribeiro, este vizinho, ele passou muito mal pela madrugada, e meu carro é guardado na garagem da casa desse irmão, esse diácono. Então, ele pegou o meu carro, e levou esse vizinho logo no hospital, porque deu uma dor nele insuportável, e aguardou lá até que o vizinho saísse para trazê-lo de volta. E depois ele me disse: pai, irmão, peguei seu carro. Não tem problema, é isso que a gente tem que fazer para com o próximo, ajudar o próximo, nesse sentido. E eu mesmo se estivesse na minha casa, eu faria de coração. Ele, tanto para o vizinho sendo evangélico ou não. Isso aí é um trabalho do cristão que a gente tem que se condoer quando o outro está enfermo, uma ajuda dessa, não é? Eu disse: não, Ivanildo, pode pegar quantas vezes precisar, meu amado irmão. Foi isso que eu disse a ele. E ele trouxe de volta com ele. E eu, irmãozito, no ano de 2014, no mês de fevereiro, passei muito mal. Faz 10 anos isso. E eu não tinha carro. Eu tive um infarto. E o vizinho meu, chamado Orlando, na mesma hora que ele se compadeceu de mim, que eu estava sem ar, me levou para o hospital regional daqui da cidade de Moeiro, Pernambuco, e ele, preocupado comigo, porque faltava a minha respiração, ficou ali no hospital até eu ser removido para o Hospital Agamenon Magalhães, em Recife, o qual teve um infarto, o eletro não confirmou, o ecocardiograma não confirmou, e nem o exame de esteira confirmou. Nem aqui e nem no Hospital Agamenon Magalhães, em Recife, que é um hospital de procedência do coração, não confirmaram. Quando injetaram uma seringa e tiraram o sangue de uma das minhas da artéria do braço, de uma das veias, e fizeram o exame, foi constatado que eu estava infartado pelas enzimas do sangue, foi que vieram descobrir. Eu tive um infarto aqui e outro lá, e ali eu fui também 3 pontos de safena ali, passei 8 dias com 8 noites na UTI, e de lá para cá já fiz mais um cateterismo. Mas se não fosse esse irmão que tivesse me socorrido, eu estaria morto hoje, eu com sequela. Mas agradeço a ele, mas em primeiro lugar a nosso Deus que está no céu e seu Filho amado Jesus Cristo. Mas ele usou de benevolência comigo. Ele foi um amigo e nunca mais eu esqueço o que ele fez comigo. Por isso que a gente tem que ser amigo do outro nessas horas que precisamos, sendo vizinho ou não. Já tem alguns irmãos, meus queridos amados irmãos que estão escutando e amados ouvintes, eu conheço muitos irmãos que têm vários carros e não têm a coragem de levar um outro irmão ou uma outra irmã, seja idoso ou idosa, para os trabalhos da igreja, até no dia da Santa Ceia. E às vezes tem lugar no carro e não vai buscar a irmã. Não é? Eu vou de coração. E isso era o que os irmãos iriam fazer. E muitos irmãos, não estou falando da minha denominação, das outras denominações, principalmente também. Nós somos a igreja. Todas as igrejas, placa de igreja não salva ninguém. Se fosse boa, placa de igreja fosse boa ou bom, estava dentro da igreja lá, mas é fora. Porque lá dentro, quem habita é Deus, o Todo-Poderoso, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Mas esses irmãos ainda colocam os para-brisas do carro, não é? Foi o Senhor que me deu esse carro. E foi o Senhor que me deu. Deus é maior, coloca assim. Este carro está ao serviço do Senhor. Deus é fiel. Coloca, Deus é amor, Jesus Cristo que me deu esse carro, mas não tem coragem de dar uma carona a um irmão ou uma irmã. E às vezes, quando dá, deixa no meio do caminho a irmã ou a irmã, como já vi. E isso é errado e não agrada a Deus.
e também não agrada a Jesus. Me perdoe ter falado isso, mas é verdade. Eu dou carona até a vizinho, pessoa que eu conheço. Só quando a gente não conhece uma pessoa que não vai dar carona a todo mundo, porque o mundo já é no maligno. E existe também muitas pessoas más, né, no mundo, como sai 75 presos aqui da cadeia de Limoeiro em regime condicional todo dia, a gente está de cara com ele e não sabe com quem está lidando. E é um marginal. Mas aqui ainda diz, não é? Mas dentro da sua cabeça e do seu coração, não tem a coragem e a bondade de levar os irmãos e as irmãs para congregar com ele, até no dia da Santa Ceia. Cadê a irmandade? Cadê o amor? Cadê? Ó, com banho consoado que os irmãos vivam em união. Cadê esse amor? Cadê essa compaixão? Então, não são todos. Pode ser até uma minoria, não são todos. Mas tem pessoas que ainda são assim. É triste, mas é verdade, irmãos e queridos ouvintes. Não são todas as denominações, não. Ou igrejas. Cadê o amor do crente verdadeiro? E a palavra de Deus? Cadê o amigo? Onde está ele? Cadê o amigo? Onde está ele? Levar a palavra de Deus é fácil, irmão. Se você leva a palavra de Deus, prega principalmente, então viva a palavra de Deus. E seja amigo dos seus irmãos da igreja. Não crie contendas. Quando vê o irmão passando por uma necessidade até de ir para a igreja, que não tem condições de pagar um carro, e você tem um carro e não leva, e tem um lugar para levar, Deus não vai se agradar disso não, irmão, porque Deus está vendo tudo lá de cima. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ninguém esconde nada de Deus e de Jesus, não, aqui na terra. E aqui eu vou falar agora sobre estorge. S-T-O-R-G-E. Estorge. Afeição e afeto entre pais e filhos. É afeição ou afeto quando os pais têm filhos, porque tem muitos casais que não têm filhos, mas os pais têm filhos. É amar todos os filhos e filhas da mesma maneira, por igualdade. Não, eu amo mais meu filho, esse aqui é o queridinho da mamãe, ou o queridinho do papai, essa daqui é a queridinha da mamãe, a queridinha do papai. Não existe isso. Não faça acepções de pessoas e de seus filhos. Trate por igualdade e leve seus filhos para o caminho de Deus e para a igreja. E lá, depois do colégio, eles vão aprender as coisas boas. Amar todos os filhos e filhas da mesma maneira, por igualdade. Esse, sim, é um compromisso que você deve ter diante de Deus. Vocês que são casais e casados. No livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, nos diz assim: ensinar a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. É isso que a gente tem que fazer. Levar nossos filhos para a casa do Senhor desde pequeno, para que no futuro ele não venha se desviar do caminho correto, né? E por caminhos errados, que é por ali, me perdoe, fumar drogas, não é? Bebida, todo tipo de coisa, cheirar cola, porque tem vários tipos de droga, não é? E outras coisas mais que é irrelevante e que é desagradável a Deus e a Jesus. Se alguns filhos se desviarem da igreja ou de casa, mas nós, como pais, fizemos a nossa parte. Se alguns filhos da gente se desviar, que a gente estamos mais velhos e os filhos já estão crescidos, nós fizemos a nossa parte diante de Deus e diante do seu Filho amado, Jesus Cristo, e diante da sociedade também. E segue com ele, porque muitas vezes um pai leva os filhos para a igreja com uma certa idade, quando eles têm 17, 18 anos, não quer mais estar na igreja, se desvia do caminho de Cristo, não é? Algum pai pecou e não quer voltar mais, mas esse que Deus tem misericórdia dele, Jesus também, que ele volte ao primeiro amor e se reconcilie com a igreja, como está escrito lá em uma das cartas de Apocalipse, na carta de Éfeso,
está escrito assim, de Éfeso, da igreja de Éfeso, das 7 igrejas de Apocalipse. Capítulo 2 de Apocalipse, diz assim, que estes voltem ao primeiro amor, que é Cristo Jesus. Que aí estes estão negando a Cristo e negando a fé, não é? Então eles estão sendo tratados como apóstatas. O apostasia é aquele que nega a fé e nega a Cristo Jesus. Que voltem ao primeiro amor, como os pais ensinaram desde criança até a adolescência, até o adulto. E muitos já são casados e não estão na presença de Deus. Mas os pais fizeram sua parte. Isso é o que conta para Deus e para Jesus. Daí para lá, quando eles atingem a idade de 18 anos, é com eles e Deus. Nós já não temos, assim, essa obrigação, porque eles têm já um comportamento e já têm uma idade para assumir aquilo que quer fazer diante de Deus e diante de Jesus. A disciplina corretiva. Em Provérbios capítulo 13, versículo 24, diz assim, o que retém a vara aborrece o filho, mas o que ama cedo o disciplina. Pronto. O que retém a vara, às vezes o filho merece uma palmada e o pai não dá, né? Não é dar uma surra para matar o filho. Às vezes ele está fazendo uma coisa que não deve falar, desobedecendo o pai e a mãe, para vai lá dar uma palmada. Não é para matar, dar uma palmada. Mas hoje em dia nós não podemos nem fazer isso. Que se der uma palmada e ficar a marca, tem um tal de conselho tutelar aí que vai lá e quer prender o pai. A gente não pode nem sequer educar os filhos da nossa maneira e da maneira certa. E o 5º mandamento da Bíblia diz assim, é o único mandamento, com promessa, lá em Êxodo capítulo 20, e o versículo 12, que é assim, honra o teu pai e tua mãe, para que teus dias sejam acrescentados aqui na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então, amados irmãos e queridos ouvintes, filhos ou filha que não honra seu pai e sua mãe, ele também está desonrando a Deus. Quando ele desonra seu pai e sua mãe, ele está desonrando a Deus. Botem nas suas cabeças isso. Não sou eu que diz, é a palavra. As crianças e os jovens devem aprender o que é certo e o que é errado. E o bom ensinamento vem da própria casa dos seus pais, para que não caiam em caminhos errados, como eu já citei, drogas, alcoolismos, tabagismo e outras coisas mundanas, né? Lascívia, que é a parte sensual, que as pessoas mostram aí o corpo da maior forma que quer. Mas é que a gente está vendo no mundo isso. Principalmente as mulheres, mas os homens também, mas muito mais as mulheres. Lascívia significa isso, sensualidade. Para atrair o quê? Atrair os olhos humanos, para que o homem venha a pecar. E ela também. Os deveres da família que Jesus requer, na Epístola de Colossenses, capítulo 3, e o versículo 18 ao 21, diz assim, o apóstolo Paulo nos diz, em Colossenses 3, 18, como eu disse, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Ser submissa ao marido é obedecer a ele. Não é ser escrava do marido, nem de filho, não. Mas é obedecer, como Sara falava com Abraão, seu esposo. Sara era Abraão, pai de Isaac e mãe de Isaac. Quando Abraão chamava Sara, Sara falava assim, pois não, meu Senhor, olhe só o tratamento. Hoje em dia a gente não vê mais isso, mas deveria ter, não é? E que o homem trata a sua esposa bem também, com carinho e com amor. Como Cristo trata a igreja, ou tratou e trata ainda. Em Colossenses 3,20 diz assim, filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Tudo que você fizer de bom e de agrado para seus pais, é grato diante de Deus. Deus vai te recompensar cada vez mais, você que são filhos e filhas. E Colossenses 3,21 diz assim, não irriteis, ou não irriteis,
os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Não é para a gente irritar o filho, tá? Com certas brincadeiras, passando o limite, para não irritar o filho. Que às vezes o filho vai falar uma palavra torpe para o pai, porque ele deu cabimento a isso. Foi ele que começou a irritar o filho. Então, nós temos que ser prudentes e temos que ter cuidado quando dirigir a palavra aos nossos filhos, não é? E aqui, a família boa e saudável é aquela que teme ao Senhor, ao nosso Deus e ao seu Filho amado Jesus Cristo. E aceita o seu Filho amado Jesus como seu libertador e salvador através do Espírito Santo. Quando ele aceita Cristo, ele já está liberto do pecado. Então ele aceitou a Cristo, mas quem faz a lavagem por dentro, faz tudo, é o Espírito Santo quem salva cada um. Nós apenas levamos a palavra e plantamos a semente, mas quem rega é Jesus. E quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Como diz no Evangelho de João 3,16, diz assim: porque Deus amou e ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus doou seu Filho na cruz do Calvário para que nós não venha perecer na vida eterna. Que nós tivéssemos a chance de ter acesso à salvação através da morte de Cristo, lá na cruz do Calvário, naquele lugar chamado Monte das Caveiras, ou Gólgota. E ainda em Romanos 6,23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E lá ainda em João 5,39, no Evangelho de João, diz assim: examinai as Escrituras, que dela sai tudo que procede da tua vida. O que você vai fazer de bem e de mal. Então, examinai as Escrituras. Tudo que o irmãozinho fez hoje foi para a honra e glória do nosso Deus. Nesse dia 25 de maio de 2024. Que Deus abençoe todos os familiares, todas as famílias, que este mês é o mês internacional da família. Deus abençoe todos os lares, derramando santas bênçãos dos céus em todos os lares, seja aqueles que têm pais, mães, filhos e filhos. Deus abençoe. Amém.